paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, agora são 8h42 da manhã. Eu levantei há pouco e estou me preparando para ir para o trabalho, mas quando eu estava ali tomando meu café, após tomar esse café, sempre que sobram uns minutos eu faço uma oração, leio um capítulo da Bíblia. Sempre tive muito prazer de ler as Escrituras Sagradas. Isso para mim não só é um costume, mas é uma atividade de prazer. E lendo um capítulo ali na mesa após o café, eu senti de compartilhar com vocês. E com bastante cuidado e zelo, fiquei pensando nesses dias que não postei nenhum vídeo, qual seria o próximo conteúdo do vídeo. Por quê? Pelo zelo e carinho que tenho por todos vocês que passam por aqui, que já se inscreveram e os outros que ainda não se inscreveram. Tem tido um fluxo muito grande de expectação no canal. Eu já agradeço pelos que se inscreveram e peço para os que não se inscreveram, se inscrevam. Lendo as Escrituras no livro de Coríntios hoje, 1 Coríntios, capítulo 2, eu me alegrei em passar uma mensagem para vocês. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas vou ler até onde o Senhor der a graça de ler. Está escrito assim, o caráter da pregação de Paulo em Coríntio. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, existem pessoas no nosso meio que têm uma facilidade incrível para entender a palavra de Deus e a voz de Deus contida na sua própria palavra, porque uma coisa é a palavra escrita, outra coisa é a voz de Deus e outra coisa ainda são os mistérios e enigmas da palavra. Eu diria primeiramente que se você tem interesse, tem desejo de entender o que o Senhor fala, sempre ore e peça para o Senhor. Tanto quanto pedimos no começo quando Deus nos chama, para que Deus nos cele com a promessa, ou para ver um anjo, como são tantos desejosos de ver anjo por causa das obras que ouvem na congregação. Mas aqui o apóstolo estava orientando a igreja de Coríntio e eu achei muito válido para os dias que estamos vivendo na congregação cristã no Brasil. Porque ele diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aonde está apoiada a tua fé, meu irmão e minha irmã? Na sabedoria dos homens? No conhecimento dos homens? Irmãos, quando a gente vem para esse caminho, para o caminho de Deus, para a graça de Deus, que através da congregação, que não é a exclusiva graça de Deus, mas que é um caminho onde eu me orgulho, e sei que você também se orgulha, pelo zelo e cuidado com a palavra e o cumprimento da doutrina, da sã doutrina apostólica. Irmãos, isso é motivo de orgulho, sim, Senhor. Primeiramente porque com o grande número de igrejas apostólicas, cristãs, a gente sabe que cada uma delas tem o seu jeito de cultivar a fé, a doutrina, e ensinar, repassar para os seus membros. E muitas delas têm feito um bom trabalho, e aqui eu falo isso também com bastante cuidado e carinho, porque eu sei, tenho amigos e companheiros de várias denominações. Mas sabemos também que há no meio do povo de algumas denominações outros interesses. E quando há interesse diferenciado, distante da salvação da nossa alma e dessa pregação
da renúncia, da pregação acerca do temor de Deus, acerca dos requisitos e obras, condutas que devemos adotar para agradar a Deus. Quando está distante disso, quando há uma customização da fé, do caminho e da doutrina, na intenção, no pretexto de que isso talvez seja mais adequado para que atinja público X ou Y, grupos talvez mais distintos ou mais diferenciados. Na verdade, isso vai virando, é uma exceção que vai virando uma regra, que vai virando um problema de cumprimento, de zelo, de cuidado com essa doutrina. Paulo mesmo pregou em diversas cidades, viajou bastante, e aqui ele estava em Coríntio, estava pregando para o povo de Corinto. E ali ele encontrou bastante dificuldade, bastante oportunidade de fazer ressalvas. E Paulo não customizava, apesar de ser muito estratégico e de se fazer de fraco para ganhar o fraco, Paulo nunca customizou a doutrina, a sã doutrina, a fim de que alguns pudessem, talvez, a fim de que isso não viesse a apartar alguns dessa fé. Paulo sempre usou da estratégia de se fazer de fraco para ganhar o fraco, para que quando ganhasse o fraco, fizesse por meio da verdade e do temor de Deus, conhecer o fraco, conhecer a verdade. Porque uma coisa que o próprio apóstolo Paulo ensinava era que quando somos meninos, agimos como menino e procedemos como menino, mas quando deixamos de ser menino, a gente já não é mais menino e não age mais como menino. A gente tem que agir com a postura de um adulto e não com a singeleza de uma criança e a inocência de uma criança. Sei que muitos no nosso meio, no povo de Deus, em variados lugares, ainda são meninos, mas um dia temos que deixar de ser meninos. Como sempre ouvimos os irmãos orientarem, andar com quem é mais forte que você, porque se você andar com quem é mais fraco que você, o que será das tuas pisadas, das tuas andanças nessa vida? Será que quando alguém fala isso, é porque é imprudência falar que é para você andar com quem é mais forte que você? É uma forma de pregar acepção e de exclusão? Excluir não está excluindo ninguém, porque o Senhor é quem cuida de cada um de nós, mas a salvação é individual. Nós devemos escolher, sim, pessoas boas para andar do nosso lado. E, se possível, sempre melhor que a gente. Porque não há, no meio social, uma forma de construir uma conduta exemplar andando com gente que não dá bons exemplos. E isso é fato. E isso não se trata de conduta no meio do povo cristão. No meio social mesmo, eu mesmo sou da periferia. E se você cresce, você sabe que as regras do gueto como são. Se você cresce no meio de um lugar perigoso, e só porque cresceu no meio do lugar perigoso, onde o índice de criminalidade é muito grande, você ceder a conduta e os costumes e até a companhia dessas pessoas, com certeza você está liquidado. E isso é um problema, porque é o que acontece na maioria dos meios sociais, porque existem diversas células de grupos e tribos no meio social. E na igreja não é diferente. Se você não ora, ande com quem ora. Se você não prega, ande com quem prega. Se você não viaja, se aproxime de quem viaja. Mas se não há oportunidade de viajar, como eu também tenho prazer nas viagens, mas não posso viajar tanto. Deus deu a graça de eu fazer parte do grupo de visitas. E cada visita que eu faço, mesmo aqui no bairro onde eu moro, eu faço uma viagem na comunhão do Espírito. E procuro entrar nas casas no temor de Deus, na reverência, para que em tudo, com pregação ou sem pregação, com exortação ou sem exortação, com leitura da palavra ou sem leitura da palavra, seja somente para saudar essa casa, o nome de Deus venha a ser glorificado. Há um dia desses ainda antes, poucos dias antes do
desse recolhimento por causa da pandemia, lá atrás, há mais de 3 meses atrás, eu congreguei numa base militar onde tem um culto uma vez por semana, e ali estava atendendo o Hamilton do Gleba 4, aqui de Itaquera, aqui em São Paulo. E eu lembro que Deus deu uma palavra para ele e falava da expectativa e da realidade, o fundamento. Muito bonito. Porque a expectativa é o que nós sonhamos, é o que nós buscamos com as nossas metas, desejos e sonhos que carregamos. A expectativa leva a nós à frustração, na maioria das vezes, porque a realidade é aquilo que a gente às vezes está longe da nossa expectativa. Às vezes você sonha, por exemplo, em viajar pelo Brasil, mas a tua realidade talvez não seja de viajar nem mesmo pelo norte e o sul do teu próprio estado. Mas carregar esse sonho não é pecado. Não estar preparado para que Deus te conduza de uma forma diferente ou tenha planos diferentes na tua vida é o que gera decepção. A gente percebe que o povo de Deus, principalmente na congregação, sofre muito por causa da expectativa. Vocês querem ver um exemplo? Eu lembro quando eu era moço, muitos moços nas reuniões da mocidade, muitos falam moços e moças, iam com muita expectativa para as reuniões. E nas reuniões eu lembro que alguns servos de Deus pregavam sempre, ou exortavam, pelo menos na parte dos conselhos, que Deus ia preparar o teu príncipe. E as irmãs, os olhinhos até brilhavam. Primeiro, irmãos, que a expectativa disso gera um problema gigantesco, porque ficar em busca de príncipe encantado para casar, de uma princesa, uma rainha para casar, é um grande erro. A realidade é que a vida é difícil e que você tem que estar preparado para encarar desafios e não para viver conto de fada. Será que essa pregação fez bem? Com certeza, na maioria das vezes, trazia problema. E o servo de Deus está na simplicidade. Mas o povo é misto. Tem gente que entende que isso é só uma analogia, mas tem outros que compravam a ideia. Outra coisa é sobre os casamentos. Antigamente, no meu tempo, eu lembro que os casamentos, havia-se um orgulho e um grande prazer nos casamentos da preparação. Que Deus preparava, que era pela fé, não de irmãos acomodados, não é isso. Casamentos pela fé, casamentos onde se carregava a esperança na promessa de Deus, onde Deus falava assim, eu vou preparar tudo, pode te pôr a caminho. E você, pela fé, guardava aquela palavra e seguia o teu caminho, o Senhor fazia obras. Hoje em dia já há até quem questione isso, mas não, irmãos. Viver da fé e carregar a fé nas promessas de Deus é o que fez dessa obra, ter o brilho que tem. É o que fez nós carregarmos brilho nos olhos e o coração ardente por todos esses anos. Não devemos perder isso, irmão, mas sempre com o pé no chão. Não apoiado em sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se faça vã, nem a pregação da verdade se faça vã, mas sempre, como o próprio apóstolo Paulo dizia aqui, não, para que não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, vamos nos apoiar no poder de Deus. Esses relatos, irmãos, acerca do tempo de mocidade, eles me fizeram perceber que muitas irmãzinhas que frequentavam a reunião da mocidade na esperança de encontrar um príncipe encantado, sofreram decepções. Não aguentaram um casamento e às vezes nem casaram com um carrasco, não casaram com um jovem acomodado. Era um jovem pobre, às vezes, que teve menos oportunidade em trabalhos suntuosos, de cargos mais aprimorados e mais bem remunerados.
E de repente, quando percebe que a vida era difícil, que às vezes você sacrifica o almoço para que haja janta, lembra daquela palavra e percebe que não existe conto de fada, que você não é uma rainha, que o seu esposo não é um príncipe. Com base e apoio nesse tipo de ilusão, que você auto se ilude. Na verdade, a pregação não é quem fez mal para você. Quem fez mal para você foi você mesmo. A gente tem que ter sobriedade, deixar de ser menino, agir como menino no tempo de menino, mas deixar de ser menino. Irmãos, eu sei que é bastante complexo transitar por esses territórios desse tipo de acontecimento, mas na tua família eu tenho certeza que talvez tenha alguém que você já viu assim, no meio, na tua comum, que você vê que as moças não estão aguentando mais os seus esposos, os esposos não estão aguentando as esposas porque criam expectativas que levam eles à frustração e, de repente, logo estão abandonando tudo por muito pouco. E os heróis que aguentaram a vida difícil de casado, que na verdade é praticamente o ministério que Deus vai confiar a muitos, o ministério de levar a tua casa, a tua igreja, a tua família, a tua esposa e os teus filhos, de entrar de mãos dadas, de entrar de mãos dadas com eles nas portas do céu. Para muitos que não têm o ministério da palavra, o teu ministério talvez seja conduzir a tua família. Eu, pelo menos, vou seguindo assim. Tenho grande prazer na obra de Deus. Nas visitas, se Deus desse a palavra, não teria receio de pregar. Mas não tenho vergonha de assumir e também não tenho tristeza nem frustração nenhuma de saber que não sou eu que deveria estar no lugar do meu irmão. Mas tem gente que acha que deveria estar no lugar do ancião, do cooperador. Teve gente que até escreveu aqui nos comentários que eu criei o canal porque estou defendendo a congregação ou não apoio a ideia de críticas, difamação e calúnia aos caros servos de Deus do ministério, porque eu pretendo ser notado para um dia estar, quem sabe, quando surgir uma vaguinha. É claro que isso não me afetou porque eu sei que a pessoa que assim falou é um ignorante, uma pessoa que está infeliz, travado em tantos sentimentos maculados e infelizes que o máximo que ela consegue fazer é isso mesmo. Não consegue amar de maneira livre e desprendida. Mas, irmãos, aproveite o dia. Está um sol maravilhoso lá fora. Deus te deu o ar da vida. Aproveite o dia. Como na pregação que o Hamilton tinha pregado na base da polícia, nesse culto que eu falei, Deus dava dele falar assim para a Irmandade: irmãos, entre o realizar o sonho de viajar, fique com a melhor parte, aproveite a viagem, porque quando você realiza sonhos, às vezes o sonho realizado não é igualzinho você imaginou. Mas quando você aproveita a viagem, você aproveita cada momento, cada hora. Estradas intermináveis e horas que parece que não passam quando você está transitando por rodovias a destino de um lugar que para você é um sonho chegar. Talvez quando você chegar lá não seja o que você imaginou. Seja bom, mas nem tanto. Ou talvez nem seja bom, mas no caminho você vai ver lagos, vai ver rios, vai ver plantações, vai ver carros de luxo passando por você. Vai conhecer pessoas, vai almoçar e lanchar em lugares que você pode conhecer alguém extraordinário. Ou talvez num lugar onde onde Deus vai te usar para anunciar o Evangelho. E dali já começa a colecionar obras para a vida toda, que um dia você vai contar para os teus filhos, para a esposa, para alguém da tua família, amigos de trabalho, ou mesmo na igreja. Aproveite a viagem. Agora, tem muitos achando que é o fim. Não é o fim.
O fim das coisas é melhor que o começo delas. E isso quem disse não é o irmão do ministério, nem a irmandade. Isso quem disse foi o Senhor, através do seu servo, salmista Davi. O fim das coisas é melhor que o começo delas. E essas palavras são fiéis e verdadeiras. Espere, irmão, o fim das coisas é melhor que o começo delas. Eu fico por aqui. Esse vídeo ficou mais longo do que o esperado, mas eu não vou cortar. Quem gostar desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve, faça o seu comentário. Conte também a tua história aqui. Quanto tempo de caminho você tem? Como Deus te chamou? Conta aqui para nós. Nos próximos vídeos eu vou procurar contar alguns testemunhos, algumas obras que Deus já fez comigo. Obras simples e as obras maiores também. Tá bom? Por hora eu fico por aqui. Deus abençoe a todos e a santa paz de Deus esteja com você.